Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Meus irmãos, minhas irmãs, a providência divina da Sagrada Liturgia nos dá essa oportunidade nesta quarta-feira de celebrarmos a festa do evangelista São Lucas, desse homem sensível à ação de Deus, sensível ao toque de Deus, à ação do Espírito Santo, que foi movido, tocado por Deus. O nome Lucas significa levantado ou elevado. Mas no latim, Lucas vem de lux, de luz. Esse homem que foi levantado acima das realidades do mundo, do pensamento mundano, para revelar o amor de Deus por cada um de nós, através do Evangelho, pela contemplação das coisas celestes. Esse homem foi usado como um grande instrumento de Deus para fazer chegar até nós. Estamos no século 21. Ele que escreve o seu evangelho pelo ano de 60, depois de Cristo. E esse evangelho chega até nós para nos trazer essa mensagem do amor, essa mensagem da misericórdia, essa mensagem desse Deus que se encarnou e veio se fazer próximo de cada um de nós. Lucas era médico da cidade de Antioquia, um pagão convertido ao cristianismo. Também diz que Lucas pintava, inclusive dizem que o primeiro quadro da Virgem Maria foi ele que pintou. Alguns estudiosos dizem isso, até se referem àquele quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dizendo que foi São Lucas que pintou aquele quadro. Nós não sabemos se é um fato real, mas alguns estudiosos dizem isso.
Por que dizem que Lucas pintou um quadro sobre a Virgem Maria? Porque esse evangelista teve a oportunidade de sentar com ela, com a Virgem Maria, de escutar da boca dela tudo aquilo que aconteceu. No entanto, que é o evangelho dele que traz os detalhes do nascimento, da infância de Jesus até os 12 anos, depois a vida pública, exatamente porque Lucas fez esse trabalho de escuta. Ele era amigo, seguidor de Paulo, apóstolo, mas ele conviveu também com os outros apóstolos, com aqueles que conviveram com Jesus, e ao escutar tudo aquilo que eles iam contando da experiência, Lucas nos dá de presente o Evangelho. Mas, além do Evangelho, ele também dá de presente a nós, a igreja, os Atos dos Apóstolos. Porque Lucas vê a igreja nascer e a igreja se expandir lá no cristianismo primitivo. E ele relata toda a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida de Paulo, e ele traduz isso para nós, e esse grande dom chega a nós. Quando ele escreve o Evangelho, se você tem aí a sua Bíblia, e quiser ir no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 1, do capítulo 1 do Evangelho, Lucas vai dizer assim: muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós, assim como nos transmitiram aqueles que desde o início foram as testemunhas oculares e depois se tornaram ministros da palavra, pregadores da palavra. Diante disso, decidi também eu, caríssimo Teófilo, redigir para ti um relato ordenado, depois de ter investigado, olha só como que ele testemunha, como ele escreveu o Evangelho, depois de ter investigado tudo cuidadosamente desde as origens, para que conheças a solidez do ensinamento que recebeste. Então Lucas está testemunhando que ele investigou qual é a origem da boa nova, senão a mensagem do anjo a Maria. Então ele investigou, ele ouviu da boca daquela que tudo guardava e meditava no coração esses mistérios sagrados. Ele conferiu com os apóstolos tudo aquilo que ele testemunha no Evangelho, e foi testemunho ocular do derramamento do Espírito Santo e da expansão da igreja. Então um homem que nós precisamos olhar para ele hoje com gratidão e dizer obrigado, Senhor, pela vida desse homem que cumpriu a sua missão. E a missão dele nos atinge. Teófilo quer dizer aquele que ama a Deus. O evangelho dele, os escritos de Lucas são destinados àqueles que amam a Deus, a nós, e a todos aqueles que amaram antes de nós, e a todos aqueles que amarão depois de nós. Um homem cheio de visão, um homem aberto à graça do Espírito, um evangelho da misericórdia, um evangelho que enfatiza a participação das mulheres. Ele sempre relata uma cura, ele coloca uma realidade de um homem, depois ele coloca a realidade de uma mulher. Ele é esse evangelista que vem nos aproximar da realidade dos pobres, falar dos pobres. Um homem totalmente aberto à moção e à ação do Espírito Santo. Ele foi médico, e ele mostra que nos foi preparado pelo médico dos médicos um remédio salutar. Eu anotei aqui na minha colinha que Lucas nos apresenta 3 medicamentos no seu evangelho. 3 tipos de medicamentos: o curativo, o preventivo e o fortificante. Repita comigo: o curativo, o preventivo e o fortificante. 3 remédios, 3 tipos de remédios preparados pelo médico celeste. Repita comigo: 3 tipos de remédios preparados pelo médico celeste. O curativo é aquele que cura
todas as doenças, como a penitência cura as doenças espirituais. É esse o medicamento que no capítulo 4, Lucas vai nos oferecer e mostrar que o médico celeste veio oferecer esse medicamento curativo. Lá no capítulo 4, Jesus vai dizer: eu vim curar os que têm o coração partido. Depois no capítulo 5, Jesus vai dizer: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu não vim para os sãos, mas eu vim curar os doentes. Um remédio curativo que vem curar as nossas enfermidades, as enfermidades espirituais, emocionais, aquelas enfermidades que nos afastam de Deus. Depois, o remédio que fortalece a saúde é a observância dos conselhos que tornam o homem melhor e mais perfeito. Este medicamento foi preparado, como diz o capítulo 18, Jesus vai dizer: vende tudo que tens e dê aos pobres. Se você quer se fortalecer, se liberte do apego às coisas terrenas, aos bens terrenos. E aí ele vai dizer no capítulo 6, se alguém pega o seu manto, deixe que leve também a sua túnica, não seja apegado, não seja endurecido pelas coisas dessa terra, se fortaleça pela graça do desapego, se desapegando de tudo aquilo que possa querer te prender. Esse é o remédio que fortalece. E o remédio preventivo é que preserva-nos da causa, evita as ocasiões de pecado e as más companhias. Esse remédio, Lucas vai citar que o médico falou conosco no capítulo 12 de Lucas: evitai o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ontem Jesus dizia no Evangelho: vocês estão preocupados demais com as coisas exteriores. Vocês ficam preocupados em lavar o copo por fora, mas por dentro vocês estão cheios de roubos e maldades. Então chega de olhar para vocês mesmos, saiam dessa hipocrisia, vai lá e dê de esmola daquilo que você tem. Começa a olhar para o próximo, comece a olhar para aqueles que precisam. Pare de olhar para o seu umbigo, saia de você, entre na alteridade, vá na direção do outro. Se liberte dessa hipocrisia. Esse é, como São Lucas vai dizer no capítulo 12, vai nos trazer a visão, um remédio preventivo, o cuidado que nós precisamos ter com a nossa vida, um remédio curativo, um remédio fortificante, um remédio que nos previne dos males, que muitas vezes a nossa carne, os nossos sentidos, os nossos desejos desordenados querem nos conduzir para nos distanciar daquilo que é a perfeita alegria, como dizia São Francisco de Assis, aquilo que é a felicidade que nós tanto buscamos, e às vezes nem sabemos que estamos buscando, mas lá no fundo do nosso coração há um desejo de eternidade, um desejo de céu, um desejo das coisas do alto. E nós precisamos adentrar e mergulhar nessa experiência de fé e assumir a nossa vocação, assumir o nosso chamado, o chamado que Deus nos faz. Bata no peito e diga: Deus tem um chamado para mim. Diga mais uma vez: Deus tem um chamado para mim, e eu quero assumir esse chamado. O chamado que Ele tem para mim é que eu seja testemunha de Jesus Cristo, que eu seja discípulo de Jesus Cristo, que eu seja verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, deixa eu falar de uma coisa muito importante. Nos tempos atuais, existe uma tendência na sociedade, uma tendência nas esferas políticas, legislativas, não só aqui no Brasil, mas em todas as realidades que nós encontramos, principalmente no Ocidente.
principalmente no Ocidente, uma tendência de reduzir a fé a uma esfera privada. Ou seja, você acredita, é o que você acredita. Isso não tem que influenciar a sociedade, isso não tem que influenciar a política, isso não tem que influenciar as leis, porque o Estado é laico. Esse é o pensamento do tempo que nós vivemos, que quer reduzir a fé meramente a uma realidade subjetiva. E aí é o que nós temos experimentado, um relativismo intelectual e moral que ameaça a nossa sociedade e que tem levado a nossa sociedade a uma autodestruição, a propostas tão fora da realidade humana, espiritual, metafísica, que nós não podemos, em hipótese alguma, concordar. E aí a gente tem que entender que existe, nesse tempo também, um trabalho que foi sendo desenvolvido minuciosamente há mais de 30 anos na nossa sociedade, especialmente vamos olhar aqui para a realidade do Brasil, que é uma questão de uma implantação de uma ideia comunista, socialista, que foi sendo disseminada no meio de nós e que foi usando as plataformas que Antônio Gramsci, que é um comunista que foi preso na Itália, ele desenvolveu, e ele entendeu o seguinte: não vamos implantar o comunismo pelas armas, mas nós temos que dominar a cultura, a linguagem e a educação. E é exatamente o que eles fizeram. Dominaram a linguagem, a cultura e a educação. Então, se você for falar alguma coisa, as pessoas se levantam e falam assim: você é preconceituoso, esse discurso é de ódio, esse discurso é de não sei o que lá. E você está ensinando a verdade, e ensinar a verdade é o bem maior que a igreja pode fazer para a sociedade e para o mundo. Agora, ensinar a verdade não quer dizer que eu odeio o irmão que peca, que eu estou virando as costas para o pecador, ou que eu não o ame. Não, ensinar a verdade é a missão da igreja. Apontar para a verdade é o caminho da igreja. A igreja tem que ser essa voz, mesmo que seja ela a única voz que clama no deserto. Essa é a missão da igreja: apresentar a verdade e não cair nas garras desse politicamente correto, mas levar essa sociedade à mensagem de Jesus Cristo. É uma mensagem de amor, é uma mensagem de misericórdia, mas é uma mensagem de proposta de uma vida nova. E esse discurso subjetivista da religião, que ela é simplesmente uma realidade intimista, que eu vivo pessoalmente, ele é um discurso mentiroso, falacioso, porque nós não podemos esquecer que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e é Deus que sustenta o ser, é Deus que sustenta tudo que nós estamos vendo, a nossa alma humana. Não vou entrar aqui em conceitos filosóficos de Santo Tomás de Aquino, não dá tempo para explicar, mas nós precisamos entender que é esse Deus que nós precisamos conhecer, e esse Deus faz um chamado especial ao homem, que ele conheça a verdade, e que ele encontre nessa verdade a liberdade última, o cumprimento das aspirações humanas mais profundas, está na verdade. E hoje, às vezes, nós estamos vivendo num tempo onde a gente tem medo de assumir a verdade do Evangelho, a verdade da doutrina. Muito medo, porque um grupinho bem pequeno grita, grita, grita e faz barulho e aterroriza a vida daqueles que deveriam ser testemunhas da verdade. Nós não podemos guardar para nós a verdade que nos torna livres. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos dar testemunho da verdade. Diga para quem está do seu lado: Jesus está chamando você nessa missa, no dia de hoje, a dar testemunho da verdade, porque simplesmente a verdade pede para ser ouvida e para ser dita.
faz parte da realidade, da verdade, ela pede para ser ouvida. E nós precisamos ser essas testemunhas. Jesus chamou os 72 e disse: ide onde eu não consigo ir, anunciem a boa notícia, o reino, a verdade. E eles saíram para ser testemunhas. E hoje Jesus está chamando a mim e a você. Hoje Jesus está chamando você jovem, você adulto, você ancião, a ser esse testemunha dessa verdade. E eu preciso ser sincero com você, também parafraseando em concordância com aquilo que Bento XVI, ele dizia. Bento XVI dizia assim: o preço a ser pago pela fidelidade ao Evangelho já não é mais ser enforcado, já não é mais ser desconjuntado ou esquartejado. Bento XVI vai dizer: aqueles que proclamam a fé com fidelidade nos tempos atuais vão pagar o preço de serem excluídos e ridicularizados. É esse o preço. Olha aí, vai falar alguma coisa no Facebook, vai falar alguma coisa na universidade, na escola, no meio de seus amigos, na sociedade, talvez até dentro de casa hoje. Se eu fico do lado da verdade, eu sou excluído e ridicularizado. Vão me chamar de uma pessoa alienada, vão dizer um monte de coisa, que eu sou inimigo dos homens, vão dizer um par de coisas que vão fazer exatamente isso, promover o martírio da ridicularização. E eu pergunto para você, diante daquilo que o padre disse, que como Lucas foi chamado por Deus a testemunhar a verdade, a ser esse portador da verdade de Cristo, você está disposto a passar pelo martírio da exclusão, da ridicularização? Você está disposta a enfrentar essa realidade tão presente, tão viva no nosso dia a dia? Nós estamos dispostos, nós que estamos aqui, você que me acompanha de casa, está disposto a testemunhar a verdade? Com todo o peso, com toda a exigência desse martírio da exclusão e da ridicularização, de ser ridicularizado, de ser muitas vezes excluído. Agora eu quero dizer para algumas pessoas e para todos que estão aqui, se você está procurando seguidores, eu vou dizer para você, você nunca vai ser amigo da verdade. Porque você está procurando seguidores, likes no seu Twitter, likes no seu Facebook, likes na sua página do YouTube. Se você quer seguidores, você nunca vai ser amigo da verdade. Agora, se você for alguém que quer discípulos para Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, você vai passar pela dor da exclusão, você vai passar pela dor da ridicularização e vai ser fiel a Jesus Cristo. Mas se você quer o aplauso, o elogio de todos dessa sociedade, que ontem nós ouvimos é uma sociedade má, Jesus dizia, essa geração, na segunda-feira, né? Essa geração é a geração má. E nós estamos vendo uma geração que tem caminhado para o mal, porque exatamente tem se desviado desse projeto de caminhar na verdade. Meu irmão, se você está procurando seguidores, me desculpa, você nunca vai ser amigo da verdade, você vai ficar sempre em cima do muro. Se você está num grupinho que defende aquelas ideias, aquelas ideologias, você vai concordar. Se você está num outro grupinho que não concorda com essas ideias, aí você vai concordar. Isso se chama hipocrisia. Falta de vergonha na cara. Cria vergonha na sua cara, cristão. Para não dizer seu sem vergonha. Sua sem vergonha. Não adianta olhar para mim, não. Nós precisamos criar vergonha na cara. Pode ficar vermelho da cor da roupa que o padre está, e a gente vai falar que é reflexo. Está tudo vermelho aqui mesmo hoje, né? A gente tem que criar vergonha na cara e ser autêntico, ser coerente com a nossa fé, com o batismo que um dia nós recebemos na igreja. Deixa eu dizer uma coisa, a igreja não pode se desviar da sua missão de anunciar o Cristo, o Evangelho, como verdade salvadora, como fonte da nossa felicidade definitiva,
como indivíduos e fundamento da sociedade justa e humana. Nós, como igreja, não podemos nos desviar. E por que eu disse que nós temos que criar vergonha na cara? Porque como cristãos nós somos chamados a viver a nossa fé com coerência. Pois a verdade não se transmite somente de uma realidade formal, como agora o padre está transmitindo aqui, nesse momento que ele está tendo a oportunidade de fazer homilia. Mas a verdade, sobretudo, é testemunho de uma vida íntegra, fiel e santa. Se o mundo está se corrompendo como nós temos visto, é porque nós cristãos não estamos testemunhando como nós deveríamos testemunhar. Porque nós cristãos, e aí eu incluo nós católicos e os irmãos evangélicos, não estamos sendo coerentes, santos como nós deveríamos ser, fiéis como nós deveríamos ser. Esses dias eu dizia aqui, de que quem tem assistido essas novelas dessas redes globais de televisão estão financiando a iniquidade. E eu tenho certeza que apesar de terem ouvido isso aqui, muitos ainda estão com a sua televisão ligada na iniquidade desses sistemas corruptores de televisão. Porque nós somos incoerentes, infiéis e estamos aí, nem aí para a santidade. A gente prefere alimentar o nosso coraçãozinho, a nossa mente com aquela porcariada, do que ser fiel a Jesus Cristo, ao Evangelho, à palavra, à verdade. Por isso que eu estou dizendo. A gente tem que criar vergonha na cara. Ser mais coerente, ser mais fiel, ser mais santo. E precisa de posicionamento radical. Basta, vai ler um bom livro. Se você tem dificuldade de ler, vai dormir cedo. Vai ser melhor para você do que ficar comendo e bebendo esse conteúdo estragado que está sendo oferecido para nós. Vai dormir cedo, vai fazer bem para a sua saúde. Mas cria juízo nessa cabeça. É hora de nós criarmos coragem e dizer um basta para esses que estão nos manipulando. Chega! Se você quer continuar sendo marionete, brinquedinho de manipulação, continua, seu trouxa, mas eu não. Continua, sua trouxa, mas eu não. Eu não vou continuar, e eu digo não. Porque na verdade continuar não. Desde quando eu conheci Jesus há 22 anos atrás, nunca mais entrou uma porcaria de novela dentro da televisão da minha casa. E eu posso testemunhar que a minha família está lá em casa assistindo. No início eu até dizia, mãe, para com isso, a gente não pode assistir novela. Mas graças a Deus, nunca mais. Porque a gente não aceita que essas pessoas que sabem aonde elas querem chegar, fiquem mudando a realidade moral das nossas famílias e famílias. Gente, se nós somos o país mais cristão do mundo, pelo menos 90% do nosso país é cristão, juntando católicos com evangélicos, a gente está permitindo as nossas crianças serem expostas à pornografia, à ideologia de gênero, e nós somos o país mais cristão, mais católico, talvez com o maior número do mundo. Onde estão os cristãos meia tigelas? Que não dão testemunho. E aqui, quando eu digo de ideologia de gênero, eu não estou dizendo de uma pessoa que vive lá a realidade da homossexualidade, não estou atacando essa pessoa, estou dizendo de uma ideologia que está sendo jogada contra as crianças que não têm capacidade de discernimento, aonde estão sendo formadas no seu caráter, aonde estão sendo formadas naquele momento ali. Aquele momento ele vai definir a vida daquela criança. E aí querem jogar, que acha que é normal, é uma arte. Uma criança tocar num homem nu. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Eu duvido se agora ali no portão tiver um homem nu, você vai mandar o seu filho colocar a mão nele. É arte. Agora é arte se eu resolver matar alguém num teatro, dizer que é arte que eu estou fazendo, é arte agora, tudo é arte. Vamos pensar um pouquinho, minha gente. Vamos pensar um pouquinho. Vamos refletir. Ou esse pessoal já conseguiu
fazer uma lavagem cerebral em nós que nós não conseguimos nem mais raciocinar. Que é tudo bonito, é tudo normal, é tudo lindo. Aí vai um monte de artistas ridículos fazer lá um vídeo dizendo: ninguém vai nos calar, não sei o que lá. Vai calar sim, porque nós não aceitamos essa porcaria. Não aceitamos. Não aceitamos. Não vamos aceitar. Porque nós somos amigos da verdade. Nós somos amigos de Jesus Cristo. E os amigos da verdade renunciam tudo aquilo que é mentira. A arte é beleza. A arte, ela promove o belo. O belo vai salvar o mundo. O belo é o próprio Deus. Ele é a beleza infinita. Nós precisamos entender que o nosso chamado, como povo cristão, é viver a nossa fé com coerência, pois nós somos chamados nesse tempo a ser testemunhas do Evangelho, da verdade, numa vida íntegra, fiel e santa. Quero concluir. Você está assustado? Ou já desacostumou com a verdade? Que às vezes quando a gente se desacostuma da verdade, quando a verdade é dita, todo mundo assusta. Confere aí, né? Confira aí. Bento XVI dizia assim: sabemos que em tempos de crise e de turbulência, Deus suscitou grandes santos e profetas para a renovação da igreja e da sociedade cristã. Nós confiamos em sua providência e pedimos que Deus nos guie para esse caminho do profetismo e da santidade. Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão dessa pessoa. Diga para ela: aceita porque dói menos. Balança a mão dela de novo. Diga: aceita porque dói menos. Balança a mão dela. Deus está chamando você nessa Eucaristia. Pelo seu testemunho de vida, a você ser íntegro, fiel, santo, amigo da verdade. Balança a mão desse irmão, profeta de Deus. Não para humilhar ninguém, mas para ser amigo da verdade. Coerente com a sua fé. Coerente com a verdade do Evangelho. Coerente com o chamado de Jesus. Ide e fazei discípulos meus, todos os povos, todas as nações. Balança a mão desse irmão e diga: Deus tem para a sua vida um chamado. Cristão, Deus te chama à coerência, à integridade, à fidelidade, à santidade. Se nós formos santos, nós vamos incendiar esse mundo. Vamos levar esse mundo ao batismo no Espírito Santo. Vamos sacudir essa sociedade e toda a corrupção, seja ela em níveis políticos, sociais, nas realidades humanas. A nossa salinidade, a nossa santidade vai trazer cura para essa sociedade, para essa geração. Mas nós precisamos assumir um posicionamento, integridade, coerência, fidelidade, santidade. Balança a mão desse irmão e diga: é nós, meu irmão. Nós somos chamados, eu e você, a viver a integridade, a fidelidade. Nós somos chamados a viver uma vida santa, um testemunho de coerência. Você não vai precisar falar. Em muitos momentos você não vai precisar falar. As pessoas verão a verdade e a coerência em você. A verdade e a coerência na sua casa.
A verdade é a coerência na sua sala quando a televisão está ligada. A verdade é a coerência nas opções que você faz. Balança a mão dele, nas roupas que você veste, nas conversas que você tem, nas curtidas que você dá no Facebook, naquilo que você faz no dia a dia. Você não vai precisar falar. As pessoas verão que você é amigo da verdade, que você é fiel a Jesus, a sua palavra. Ama os pecadores, mas detesta o pecado. Ama os pecadores, mas detesta o pecado. Esse é o nosso chamado. Amar os pecadores. Balança a mão dele. Amar os pecadores e detestar o pecado. Nós não somos amigos do pecado. Nós queremos ser amigos daquele que nos santifica, o Espírito Santo. Segura firme na mão desse irmão e diga: Espírito Santo, meu amigo, me ajuda a caminhar na verdade. Espírito Santo, meu amigo, ajuda esse irmão, que agora eu seguro na mão dele, a caminhar na verdade, na fidelidade, na coerência, na santidade. Espírito Santo, meu amigo, possua a vida desse irmão, que agora eu seguro na mão dele. Faz uma obra nova, transforma, Espírito Santo. Se a mente já foi corrompida, se já aconteceu a lavagem cerebral, Espírito Santo, meu amigo, restaura a mente, os sentidos, as emoções, a vontade desse meu irmão, para que ele viva, Espírito Santo, meu amigo, a coerência, a fidelidade, que ele viva, Espírito Santo, a integridade, que ele seja santo. Balança a mão dele, como São Lucas, que ele seja santo, que ele seja santo. Santifica, Espírito Santo, esse meu irmão. Balança a mão dele e diga: é nós, meu irmão, é nós, minha irmã, coerentes, fiéis, íntegros, caminhando na santidade. Se nós formos isso, balança a mão dele, se nós formos isso, nós já declaramos a vitória de Jesus Cristo na nossa vida, na nossa casa, no Brasil, na sociedade, porque Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Pode aplaudir esse Jesus que é o Senhor, esse Jesus que é o nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda mais uma vez aquele que é a verdade, aquele que é o caminho, aquele que é a vida, aquele que veio nos salvar. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.